fugirão. E a fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Olá, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao culto online da Igreja Presbiteriana do Retiro. É uma alegria ter você conectado aqui com a gente. No livro de Salmos, capítulo 150, tem um convite a louvar e adorar a Deus, o Senhor, com todos os recursos e da sua melhor forma. Talvez nesse tempo em que você está recluso, você tenha pensado que faltam recursos ou a condição ideal para louvar a Deus, tenha saudade dos irmãos, mas hoje eu quero te dizer que tudo o que é preciso e necessário para você prestar o melhor culto de louvor e adoração, você tem. Então, aí da sua casa, adore ao Senhor, abra sua boca, o seu coração e dê a Ele o melhor louvor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Para isso, vamos louvar juntos agora com o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Retiro e depois uma palavra do reverendo Douglas de Paula vai abençoar a sua vida. A cruz não venceu o nosso grande Deus e a Ele adoramos nessa hora. Restauração por tua graça, somos teu reino, filhos herdeiros, livres de ti. O teu nome é salvação.
coros celestes e juntos nos unimos à adoração da terra, declarando que só existe um Deus, declarando que não há outro rei a não ser aquele que se entregou por nós. Na cruz ele lutou, na cruz ele venceu e hoje ele vive por nós. Em toda a terra é vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Em toda a terra ele é o Rei. Em toda a terra és Rei, vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. E não há outro, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Quando nós paramos para perguntar o porquê do sacrifício de Jesus, nenhuma resposta nós conseguimos encontrar. Nós não tínhamos beleza nem formosura, nós não tínhamos e ainda não temos nada em nós que justifique o sacrifício de Jesus por nós. Ele foi morto em nosso lugar. O culpado, o condenado éramos nós, mas Ele graciosamente nos deu vida. Nasci, peguei a bagagem do passado, eu carreguei, me vi e percebi, estou preso por erros que cometi. Confessamos, ó Pai, que nós somos os errados. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, vivi e percebi que estou preso por erros que cometi.
na sua casa, pensando que não há mais solução para você, pensando que não há mais um caminho para você, porque tudo isso que tem acontecido tem só apontado os dedos para o seu erro, tem só colocado você diante da sua culpa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você era culpado. Você era culpado, sabe por quê? Porque um dia Ele carregou a sua culpa no corpo e cravou-a na cruz do Calvário. Você hoje pode declarar com toda a fé que você tem, que você era culpado, mas Ele foi julgado no seu lugar. Ele sofreu a sentença no seu lugar. E agora existe um novo caminho para você, existe uma nova história para você. Então, meu querido, não importa a circunstância que está ocorrendo com a nossa nação, com o mundo, com tudo à nossa volta, nós temos um novo caminho em Cristo Jesus. Era eu. Graça e paz, irmãos. Estamos entrando agora no nosso momento de dízimos e ofertas. Nesse momento de pandemia, para a maior segurança dos irmãos, pedimos que os irmãos entreguem seus dízimos e suas ofertas através de depósito ou transferência bancária. Caso os irmãos não consigam realizar dessa forma, consulte seu líder de ministério ou um de nossos pastores, eles saberão te informar da melhor maneira possível. A nossa reflexão de hoje está em Mateus 6, 19 e 21, onde diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa passagem nos está chamando para usar o que temos para investir no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, e onde os ladrões também não podem roubar. A Bíblia está nos mostrando que quando olhamos para Deus e nos comprometemos com Ele, nossas finanças também estão comprometidas com as coisas celestiais. Nosso coração e o nosso dinheiro devem estar no mesmo lugar, que é o reino de Deus. O dinheiro não é apenas uma coisa que deve ser usada aqui nessa terra. Eu quero orar pelos irmãos. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedir, Senhor, que nos leve a pensar mais no reino do que aqui nessa terra, Senhor. Abençoe cada família, abençoe cada um que está me ouvindo nesse momento, Senhor, para que não falte alimento na sua despensa e para que também não falte, Senhor, aquilo que podemos ofertar na sua casa, Senhor. Seja com todos nós nesse momento difícil que estamos passando, mas cremos na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ver
Olá, querido, graça e paz, que bênção nós estarmos juntos mais essa semana nesse culto online. Daqui a pouco nós iremos ministrar a palavra de Deus, mas antes eu gostaria de trazer alguns recados para vocês, alguns avisos importantes. Aqui na nossa igreja, nós temos um projeto chamado Vida Emocionalmente Saudável, que é um tempo de atendimento psicológico e psicanalítico a todos aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade emocional nesses últimos dias. Nós queremos continuar abençoando você. Nós não podemos atender você aqui em nossa igreja, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos enviando, através do Instagram da nossa igreja, @IPRetiro, nós estamos enviando toda quarta-feira pela manhã um vídeo produzido com muito carinho para abençoar você, para te dar algumas direções nesse tempo de isolamento, nesse tempo de crise. Para você que talvez esteja passando por alguma enfermidade emocional na sua alma, você poderá também receber o alívio e o carinho da nossa igreja nesse momento. Então, toda quarta-feira, na parte da manhã, nós estamos então fazendo esse vídeo e postando ele no Instagram. Fique ligado, tá bom? Segundo, é sobre os nossos atendimentos online. Toda quinta-feira, a partir de 1h da tarde, de 1 até as 5 horas, nós vamos estar aqui, nós, os pastores da IPR, vamos estar aqui trazendo um atendimento para você online. Como você pode fazer? Você pode fazer contato conosco pelo WhatsApp ou também pelo telefone, ou mesmo pelo telefone do WhatsApp, videochamada, videoconferência, enfim, que você achar melhor. Nós vamos estar aqui toda quinta-feira à tarde para trazer um atendimento pastoral para a sua vida. Então, caso você queira conversar um pouco, receber uma direção, receber uma oração, um direcionamento de Deus para a sua vida, esse é o momento oportuno para nós estarmos fazendo isso. Toda quinta-feira, a partir das 13 horas, nós, os pastores da IPR, vamos estar aqui para abençoar a sua vida. E também, nessa quinta-feira, nosso conselho designou uma pessoa responsável por aqueles que quiserem exercer a sua fidelidade na casa do Senhor, trazerem até aqui a igreja os seus dízimos e as suas ofertas. O seu dízimo pode ser feito através de transferência bancária, pode ser feita através de depósito bancário, mas caso você não tenha condição de fazê-los através desses meios, toda quinta-feira, a parte da tarde, nós teremos uma pessoa responsável aqui na nossa igreja por recolher esses dízimos e essas ofertas. Você pode trazer o dízimo e oferta em valor monetário, ou mesmo, se você quiser, você pode estar vindo aqui e passando o cartão de débito. Também nós temos a máquina aqui, um lugar oportuno para que você dizime, para que você oferte com alegria na casa do Senhor. Que Deus muito abençoe a sua vida e fique atento para todas as programações dos ministérios, fique atento para as programações da nossa igreja. Nós temos uma agenda muito cheia durante a semana, né, de tantas atividades, de tantas movimentações na nossa igreja. Eu gostaria que você ficasse atento através do nosso Instagram, através do nosso Facebook e também através de tantas outras mídias sociais que nós temos levado a palavra e tentado nos aproximarmos de você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse momento será um momento especial de Deus para ministrar a palavra dele ao seu coração. Esse é um domingo muito especial para todos nós, é um domingo de Páscoa, onde nós celebramos a morte, mas nós também celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Esse é um tempo especial, por quê? Porque Cristo venceu a morte. Portanto, há uma esperança vitoriosa, há uma esperança em Deus, que assim como Deus libertou o seu povo do cativeiro, sob o jugo do Egito, Deus também nesse tempo nos liberta do peso do pecado e da morte. Esse é um tempo de júbilo, é um tempo de celebração do nome do nosso Deus. Portanto, eu quero falar sobre isso, que é uma esperança vitoriosa para aqueles que entregam a sua vida a Cristo, para aqueles que caminham na presença do Senhor. Eu quero compartilhar esse texto com vocês essa noite. Mateus, capítulo de número 26, verso 17 ao verso de número 20. A Bíblia diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa?
E ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem certo homem que lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instituído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Os discípulos estavam preparando a Páscoa, trouxe o cordeiro e prepararam as ervas e os pães sem fermento. O cordeiro, ele era levado depois das 15 horas para o templo para ser morto e consagrado. As vísceras, as gorduras eram queimadas, o sangue era derramado. E em seguida o cidadão colocava o cordeiro sobre os ombros e levava para suas casas. Algo extraordinário sobre esse significado da Páscoa é o fato de que, se a casa fosse muito pequena, a ordem de Deus é que ele convidasse alguém para celebrar com ele. Esse tempo de Páscoa é o tempo disso, de nós celebrarmos não sozinhos, nós celebrarmos juntos. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, nesse culto online, nos aproximando, celebrando o nome de Deus juntos, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos e dádivas que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Você pode estar pensando, mas pastor, nesse tempo é um tempo de tantas dificuldades, um tempo do qual nós sofremos tanto com esse aprisionamento dentro de casa, com o não poder sair, com o não poder abraçar, e principalmente para a IPR, né? O ministério do abraço vai ter que ser interrompido, teve que ser interrompido durante esse tempo, mas o fato é, meus irmãos, que eles deveriam ter sim comunhão uns com os outros. Ele colocava o cordeiro, levava para sua casa e celebrava. Ainda preparavam a conserva de frutas e doces que for adicionada depois. O vinho não poderia faltar. O cordeiro deveria ser morto um dia antes no templo por um dos sacerdotes, e a mesa deveria ser posta antes das 18 horas, que era o horário oficial. Todo fermento deveria ser tirado das casas e eliminado, porque fermento simbolizava o pecado. E a festa era ligada à festa dos pães asmos, que ia do dia 16 até o dia de número 21. 3 elementos eram principais aqui nesse texto. Primeiro, para a celebração da Páscoa. Primeiro era o cordeiro, e o cordeiro simbolizava o perdão. Assim como o cordeiro era morto, o sangue dele era derramado, tipificava aquilo que Cristo iria fazer por nós na cruz do Calvário. Aquela cruz que outrora fora maldita, agora seria bem-aventurada por nós, pela nossa vida, porque naquela cruz o sangue do nosso Salvador seria vertido, e nós obteríamos perdão pelos nossos pecados. O cordeiro representava, portanto, esse perdão, essa entrega. As ervas, que eram uma mistura de alface, chicória, raiz, hortelã, dente de leão, lembravam o quão era amargo, difícil viver sob o peso da escravidão no Egito. Quando eles deveriam tomar a erva amarga, aquilo estava representando para aqueles crentes o seguinte: como era difícil viver sobre o jugo do pecado, como era difícil viver sobre a escravidão dos nossos pecados, como era difícil viver sobre a escravidão do Egito. Assim como nós, crentes em Jesus, como era difícil nós vivermos longe da presença de Deus, como era amargo para nós viver afastado do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ah, meus irmãos, mas havia ainda um terceiro elemento. Além do cordeiro e das ervas amargas, para a celebração da Páscoa era também preciso pães asmos, o pão sem fermento, porque esse pão asmo relembrava a pressa de fugir do Egito, ou seja, o pão não crescia, o pão não havia fermento nele, ou seja, vamos depressa, vamos do jeito que está, mas o pão não está pronto ainda, o pão não cresceu, não, mas vamos depressa. Esse era o grande significado, a pressa que eles deveriam sair do Egito, pois não daria tempo para esperar a massa e o pão descansar. A Páscoa seguia algumas ordens
Primeiro, era feito o anúncio da Páscoa por o líder, se misturava água e vinho, davam graças, né? Depois as mãos eram lavadas, as ervas eram comidas, o cordeiro era trazido, então se cantava a primeira parte de Reliel, o Salmo 113 e o Salmo 114. Depois o segundo copo era tomado, o chefe da casa partia o pão, colocava no meio deles e eles celebravam ali a Páscoa. O dia certo para essa celebração era o dia 14/15, às 18 horas. Mas tudo indica que Jesus tinha antecipado a celebração da Páscoa anterior ao dia 13, e isso está de acordo com, em plena harmonia com os evangelhos. O fato é que quero chamar a sua atenção, que há muita controvérsia sobre a Páscoa cristã. Na verdade, ela não tem um significado para nós como era usada no Antigo Testamento. Mas quando nós a usamos na aplicação da Bíblia, como a Bíblia coloca, como uma figura, como um paralelismo, quando guardamos essa informação de que ela é algo paralelo àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, isso ganha muito significado para todos aqueles que querem e devem celebrá-la. Qual é o grande significado? Que há uma esperança vitoriosa para nós. A Páscoa simboliza essa vitória de Cristo. A Páscoa simboliza que na cruz do Calvário, Cristo derramou o seu sangue e verteu o seu sangue na cruz, perdoando os nossos pecados e trazendo um ligamento novamente, nos ligando novamente ao trono do nosso Pai. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo, aquilo que havia de separação, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e nós podemos ter livre acesso ao nosso Pai. Afinal de contas, o que a Páscoa tem como significado para a nossa vida? O que ela traz para nós dentro desse viés de esperança e de uma esperança vitoriosa? Ah, meus irmãos, se nós entendermos essas verdades, eu creio que nós nunca mais seremos os mesmos. A primeira lição que o texto nos mostra, que há uma inauguração da esperança cristã. Há um tempo de inaugurarmos essa esperança em Deus. O texto nos diz, Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 26 ao versículo 29, o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Olha o verso número 29. Eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O crente não precisa ter dificuldades com respeito à eternidade. Por quê? Porque a sua esperança tem recursos concretos. A palavra de Jesus sempre procuram nos tranquilizar quanto a esta realidade de nós termos esperança em Deus. Nós temos vivido um tempo de muita incerteza, de muita dificuldade. Nós temos vivido um tempo no qual nós não sabemos. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quando a igreja volta às suas atividades normais? Quando que as escolas vão retornar? Quando que as coisas vão começar a acontecer? Eu digo para essas pessoas: eu não sei. Nós vivemos num tempo de incerteza. A gente não sabe se vai terminar dia 15, se vai terminar dia 30, se tem mais um mês, se tem mais 2 meses. A gente não sabe como vai ser. Contudo, meus irmãos, nós já dissemos isso aqui, a última palavra sobre bênção e sobre morte, sobre vida ou morte, na nossa vida quem determina é o Senhor. A nossa vida está no controle do nosso Deus. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos está nas mãos do nosso Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso há uma esperança para aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Há uma esperança gloriosa para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Há uma esperança cristã, e essa esperança não é de derrota, não é uma esperança inconcreta, mas é uma esperança de vitória.
E creia nisso, meu irmão. Quando Jesus está falando aqui que ele não beberia do fruto da vida de novo, a não ser no reino, ele está usando uma linguagem matrimonial. Deixa eu dizer para você, quando havia um casamento, a noiva andava pelas ruas, debaixo de um cortejo, e ela andava e celebrava pelas ruas, e até chegar à casa do noivo. Quando ali chegava, a festa de casamento começava, demorava-se aproximadamente 7 dias, começava e só ali o vinho era servido. Quando Jesus disse, não beberei, ele está afirmando que não haverá celebração, que não haverá júbilo no céu sem a noiva dele. Jesus está nos dizendo que há uma esperança para nós, que há uma esperança de que nós estaremos juntos, e a festa, meu irmão, só começa quando a gente chega lá. Ah, querido, eu gostaria que você celebrasse a Deus por isso, que você entendesse essa realidade. Jesus está à nossa espera. Era tarefa do noivo cuidar de todos os aparatos, cuidar da casa, deixar tudo preparado para a chegada da noiva, porque quando a noiva chegava, estava no tempo de celebração. A família, o amigo do noivo, todo mundo ajudava nesse processo. Por isso, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, Jesus está dizendo assim, eu vou preparar tudo, para que quando vocês cheguem, a festa comece. Ah, meus queridos irmãos, quando Jesus fala que havia muitas moradas, ele estava dizendo que a igreja, que a sua noiva tem um lugar amplo e separado lá no céu. O cenário conjugal procura demonstrar que haverá uma festa com a nossa chegada, que haverá júbilo Jesus está aí à nossa espera, Jesus está querendo se aproximar de nós, e a festa só começa quando a gente chegar lá. Assim como nós aqui da IPR, estamos preparando tudo, estamos cuidando dos mínimos detalhes, estamos cuidando da zeladoria da igreja, estamos deixando todas as coisas em ordem, porque a gente espera que no dia que essa quarentena acabar, que no dia que esse mal for embora, porque ele vai embora, nós celebraremos a maior festa da história da nossa igreja. E eu gostaria de incentivar você a criar expectativa no seu coração. Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar. Por quê? Porque Ele está nos dizendo que só vai beber do fruto. A festa só começa quando a gente chegar lá. Isaías profetizou que as nações colocariam esperança em Jesus. A pergunta é, em quem você tem depositado a sua esperança? Só a esperança consegue fazer a gente superar tudo. Algo que nós não podemos perder de vista é a esperança. E não a esperança de que vai dar ruim no final. Não a esperança que as coisas vão sair do controle, porque Deus está com tudo sob o controle. Mas a esperança de que amanhã vai ser melhor, de que isso vai passar e que nós vamos poder cantar juntos e celebrarmos juntos na presença do nosso Deus. Se você crê nisso, celebre ao nome do Senhor, glorifique o nome do seu Deus nesse momento, meu irmão. A esperança faz a gente superar tudo. E eu tenho esperança, e eu oro para que quando isso tudo passar, a gente faça uma grande festa de louvor, de júbilo e de celebração ao nome do nosso Deus. John Piper afirmou que o alvo de tudo aquilo pelo qual Deus nos fez passar é a esperança. Deus quer que sintamos esperança inabalável em todas as nossas tribulações. Não perca a esperança. Segunda lição que nós podemos aprender sobre essa esperança vitoriosa e sobre a Páscoa cristã é essa absorção da essência de Cristo. A Bíblia diz, então comiam, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando Jesus falou de sangue derramado, ele estava se referindo à sua própria morte. Ele se identificou como um cordeiro pascual, que seria dado como oferta pelo pecado, que deveria ser completamente ingerido.
John Hus, quando estava na fogueira para ser morto, disse: de bom grado vou confirmar com o meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e tenho pregado. O sangue simboliza a vida, e Jesus indica e tipifica o seu sangue como vinho, como um símbolo nacional de alegria. Ele também se refere a si mesmo como pão asmo, sem fermento, sem pecado. Ele está dizendo que não tem pecado. Jesus está nos afirmando: meus irmãos, bebam e comam de mim. Bebam do meu sangue e comam da minha carne, porque assim vocês terão parte comigo. Jesus está nos trazendo dois significados. Primeiro, é que quando ele se identifica com o pão asmo, ele está dizendo: eu não tenho pecado, eu vim para satisfazer a justiça de Deus. E segundo, bebam do meu sangue, ele está dizendo, fazendo referência intrínseca com a relação de que o vinho tinha para o judeu, que era um tempo de alegria e para um tempo de festa. Podemos continuar? Esta alegria, esta festa, a gente pode começar a celebrar. Ah, meus irmãos, há uma festa na presença de Deus. Nenhum mal, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação, nenhum problema pode tirar aquilo que está dentro de nós, que é alegria em servir a Jesus. Ninguém pode arrancar do nosso coração essa alegria. Lembra de Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas, depois de açoitados, depois de terem sido presos porque estavam querendo fazer o bem, foram colocados sobre um cárcere interior, diz a palavra de Deus. E ali, naquele tempo de dificuldade, machucado, aí naquele tempo de extrema dificuldade, eles estavam fazendo o quê? A Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. Sabe de uma coisa, o mundo não entende. O mundo não entende por que a gente está passando pela prova dando glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós sim entendemos que há um Deus que está trabalhando no curso da nossa vida. Há um Deus que está nos elevando, há um Deus que está nos aprimorando. Há um Deus que usa o mal como centelha para o bem. Há um Deus que transforma o mal em bem. Há um Deus que trabalha na nossa vida. Há um Deus que cuida daqueles que nele esperam. Há um Deus que está cuidando de você, que está protegendo a sua casa. Há um Deus que está sustentando você diante dessa tribulação. Há um Deus que está guiando a sua vida e está guiando o curso da sua história. Há um Deus que diante das incertezas da vida está colocando um novo cântico nos seus lábios, está sustentando você. Então nesse tempo, meu irmão, glorifique o nome dele, celebre o nome de Jesus. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que protege a nossa casa, há um Deus que guia a nossa vida, e isso é motivo de celebração. Jesus está dizendo: bebam do meu sangue, e ele faz associação isso ao vinho, que era o símbolo nacional de alegria. Nada pode tirar a nossa alegria. Nós temos um Deus que cuida de nós diante das dificuldades, diante dos intempéries, diante dos problemas da vida. Em nome de Jesus, meu irmão, não se atemorize, não fique dando ouvido ao medo, às dificuldades, aos problemas. Há um Deus que está cuidando de você, há um Deus que está guardando a sua vida, há um Deus que está protegendo a sua família, há um Deus que diz para você: não temas, para cada dia do ano não temas, eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Há poder nesse Deus, portanto, se alegre na presença desse Deus, porque é um Deus que cuida da nossa vida. Se você recebe, se você glorifica, se você celebra o nome de Deus, faça isso nesse momento, glorifique o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo em você. Ele queria que seus discípulos, Jesus queria que seus discípulos entendessem isso, que o Cordeiro sem pecado, que gera vida e alegria, deveria ser completamente absorvido por Ele e por nós. Comer e beber do pão, do Cordeiro e do vinho seriam símbolos da apropriação do Senhor. Seria como se Ele estivesse recebendo a essência de Cristo, um símbolo bem místico, mas bem real. As bênçãos provenientes dessa apropriação estão descritas na palavra de Deus, Romanos 8, Efésios capítulo de número 1 e tantas outras. Quando nós nos apropriamos do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, nos entregamos completamente para esse Deus,
meu irmão, Deus começa a fazer parte da nossa vida. Deus começa a sustentar o nosso ser. Não seja de Deus pela metade, em nome de Jesus, nesse tempo de crise, nesse tempo que você tem para ficar dentro de casa e só pensar besteira, não dê o seu ouvido, não empreste a sua mente a Satanás. Deus está no controle de tudo. Entenda e se aproxime de Deus, busque a Deus inteiramente, Ele vai honrar você. Há uma esperança, e uma esperança vitoriosa para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Terceira e última lição: a Páscoa é a proclamação do perdão de Deus para a nossa vida. Mateus 26, verso de número 28. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A palavra aliança aqui na palavra grega significa tomar posse dos bens de um falecido. Jesus estava deixando claro que ia morrer, mas que deixaria suas posses, seu testamento, que decretaria perdão para muitos. Ele está fazendo uma referência à Páscoa judaica, que perdoou os primogênitos dos judeus por causa do sangue do cordeiro na porta. E vocês se lembram disso? Na última praga do Egito, Moisés pega o sangue e começa a passar nos umbrais das portas da casa dos judeus. E ali, quando o anjo da morte passava, não iria tocar o primogênito daquela casa. Quando ele via o sangue sobre o umbral da porta, ele pulava a casa. Quando ele via a marca e a aliança de Deus, ele diz que aqui tem alguém que se apropria da bênção, daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. O sangue precisava estar na porta. A única maneira de entrarmos na festa do casamento, meu irmão, é com o sangue na porta do nosso coração. Precisamos beber do sangue do Cordeiro para que a sua eficácia se aplique em nós. Este é o sangue, é o antídoto contra as doenças do pecado. Quando bebemos, quando nos entregamos a Jesus, quando obedecemos, como somos aspergidos, recebemos a marca do sangue na nossa porta. E a Bíblia diz que quando o anjo passava e via a marca de Cristo, ele pulava. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus nesse momento, que Deus nesse exato momento comece a marcar a sua vida, comece a marcar a sua história, comece a marcar a porta do seu coração, comece a marcar a porta da sua mente, comece agora a fazer um pacto, um concerto com você, se aproprie disso em nome de Jesus nesse momento. Meu irmão, quando o sangue estava na porta, haveria libertação, haveria esperança, haveria bênção, Deus, haveria a vida de Deus sobre aquela família. Em nome de Jesus, esse é um tempo no qual nós somos marcados por Deus, e Deus começa a marcar as portas dos nossos corações. E somente em Cristo, somente com o sacrifício de Jesus, somente o sangue de Jesus, o sangue que purifica o homem de todo pecado, nós podemos alcançar o céu, nós podemos adquirir e trazer para a nossa vida, nos apropriarmos, tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. A maior bênção que Deus quer te dar não é te livrar de um vírus que você está vendo, mas de te livrar do pecado que às vezes vem sobre a sua vida todos os dias. Esta é a maior libertação que nós podemos receber. Sim, nós oramos, sim, nós estamos buscando de Deus um tempo precioso, que Deus venha e inunde essa nação, que Deus venha impactar. Nós já profetizamos isso aqui várias vezes. Deus vai começar um grande e poderoso avivamento na história desse país. O Brasil nunca mais será o mesmo depois dessa dificuldade. Eu creio e profetizo isso no nome de Jesus. Mas há algo que ninguém pode te livrar, porque não há antídoto para ele humano, porque não há remédio, não há vacina que o homem pode produzir que te liberte do seu pecado.
Mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando Ele verte o seu sangue precioso, Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu estou te dando um antídoto, que é um antídoto precioso, é um antídoto especial. Ele vai livrar você do seu pecado, Ele vai trazer você, Ele é o sangue precioso passado por os umbrais do seu coração, da sua mente, da sua vida, e ali não haverá morte, o anjo da morte passará, porque há conserto, porque há bênção, porque há entrega, porque há conversão, porque há justificação na presença de Deus. Deus quer nos libertar do nosso pecado, Deus quer que nós nos apropriemos dele. Logo, se nós fizermos isso, a morte eterna não mais terá poder sobre nós. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que Ele comprou com seu sangue apenas a sua igreja. Atos capítulo 20, verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para apresentar a igreja de Deus, que Ele mesmo comprou com seu próprio sangue. Ele ainda diz que só recebe a carteirinha de justo para entrar no reino do céu aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 3, verso de número 21 a 26, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas agora no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Efésios 2, verso de número 3, diz que somente pelo sangue de Cristo podemos nos aproximar do novo de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, diz a palavra, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo Jesus. Hebreus 9, verso de número 14, diz que o sangue de Cristo nos manterá obedecendo até o fim. Quanto ao mais, diz a Bíblia, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você precisa do sangue na porta, porque só Ele, somente Ele, pode tornar você mais alvo do que a neve. Somente o sangue precioso de Jesus. Agora, nesse momento, é um momento oportuno para que você entenda isso e para que você entregue a sua vida a Jesus. Talvez você pode até ter consciência de Deus, consciência do Evangelho, consciência de Jesus, mas ainda não se apoderou das bênçãos que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus está dizendo, esse é o sangue, e o sangue da nova aliança, Ele está dizendo, tome posse de tudo aquilo que eu vou conquistar por vocês, entregando a minha vida na cruz do Calvário. Páscoa nos lembra disso, desse concerto e dessa aliança de Deus para com a nossa vida. Agora, entregue a sua vida a Jesus, confia nele. Você que está aí, entregue ao medo, confia no Senhor. Há uma esperança vitoriosa, há uma festa preparada para nós, e ela só vai começar quando a gente chegar lá. O fato é que enquanto a gente não chega lá, a festa começa conosco aqui agora, celebrando a Deus e não permitindo que o medo frustre os nossos intentos, não permitindo que a incerteza roube a nossa alegria e furte o nosso coração. Que entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu quero abençoar você, quero abençoar a sua vida e a sua família nesse momento. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Eu estou abençoando agora cada uma vida que está me ouvindo, quer seja, ó Deus, de várias formas, quer seja de várias maneiras. Talvez pessoas não estão nem me vendo, mas estão ao alcance da minha voz. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de esperança e de uma esperança vitoriosa.
Pai, quantas pessoas estão vivendo no Egito sobre o jugo pesado do pecado. Deus, que essa seja uma noite de libertação. Não há tempo para esperar o pão fermentar. Vamos sair, vamos comer ali pão asmo mesmo. Mas o importante é, nós vamos nos apoderar de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. E nós vamos nos apropriar desse antídoto poderoso que nos liberta da morte, da lei e do pecado, que é a presença de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida em nome de Jesus nesse momento. Eu abençoo as famílias agora e profetizo um tempo novo de Deus. Deus, eu profetizo que o Senhor agora começa a colocar nos lares um novo cântico, não mais um cântico de lamento, mas um cântico de vitória na tua presença. Eu abençoo cada vida, cada família em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Eu quero falar agora com você que acabou de ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você e tocou no seu coração. Hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. João 1,12 diz que todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus quer fazer de você um filho, Deus quer salvar você e te dar direito à eternidade. E o que você precisa fazer para isso é entregar a sua vida e o seu coração a Jesus. Nós, pelas nossas obras e pelas nossas forças, não conseguimos de maneira alguma a salvação, mas pela graça de Jesus nós somos salvos. Você pode agora reconhecer Cristo como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele e começar a viver como filho de Deus e ter a eternidade garantida. Eu quero orar por você, você que nesse momento está entregando a sua vida a Jesus. Pai, eu te adoro, eu te exalto porque de fato o Senhor enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar pelo perdão dos nossos pecados. Nós temos vida eterna em Ti. Eu quero orar em especial por cada vida que está reconhecendo o Teu Filho agora como Senhor e como Salvador. Os ajuda, Deus, a caminhar contigo, a ser transformados a cada dia e a viverem a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Você que orou conosco, você que entregou sua vida a Jesus, a nossa igreja quer ajudar você a continuar caminhando com Deus. Vai aparecer aí na sua tela um número para você entrar em contato conosco, para que nós possamos te ajudar a dar mais passos, a dar os próximos passos na direção da vontade de Deus. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.